todas, bem-vindas de novo a este canal. No vídeo de hoje vamos falar de sobrancelhas naturais e como defini-las de forma super natural, fácil e rápida. Eu espero que gostem deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever este canal, sigam-me no Facebook e no Instagram. Não se esqueçam de continuar a decorrer o sorteio de Natal, mas por favor, participem, deixem os vossos comentários, identifiquem as vossas amigas e preencham o formulário. Não se esqueçam, têm que subscrever o canal e têm que fazer like no vídeo do giveaway, mas participem e aquele calendário do evento pode ser vosso. E agora, se vocês quiserem saber como é que eu preencho as minhas sobrancelhas de forma super natural, rápida, fácil e aprender 2 ou 3 segredos sobre sobrancelhas quase perfeitas, continuem a ver este vídeo. Vamos começar. Se vocês já seguem este canal há algum tempo, sabem que eu não dou a maior importância do mundo às minhas sobrancelhas, até porque, felizmente, as minhas sobrancelhas são muito fartas e, embora dê algum trabalho no que concerne a tirar pelos a toda a hora e arranjá-las e mantê-las mais ou menos na linha, por outro lado, a nível de moldura do rosto, definição do olhar e de manutenção no dia-a-dia, elas dão muito pouco trabalho e por isso mesmo eu não tenho uma grande necessidade de as preencher, de as definir, etc. Mas há pequenas coisas que eu gosto de fazer porque, como toda a gente, as minhas sobrancelhas não são uma igual à outra e não resultam de forma simétrica na minha cara e, portanto, há pequenas coisas que nós podemos fazer. Eu gosto de manter as sobrancelhas o mais natural possível. Eu não sou a maior fã de sobrancelhas demasiado arranjadas e que seja muito evidente que houve ali uma definição e um preenchimento quase que parece desenhado. Não sou a maior fã, mas em mim, não quer dizer que eu não gosto e que não gosto de ver nos outros, mas em mim eu não sou a maior fã e por isso há alguns passos que eu passo à frente. Mas hoje vamos então falar de sobrancelhas naturais. E para isso, e para vocês darem um pequeno arranjo às vossas sobrancelhas e definirem mais o olhar, porque elas são de facto muito importantes, elas dão uma definição ao rosto e ao nosso olhar muito grande e são mesmo muito importantes nesta parte. E portanto, basicamente, vamos fazer aqui alguns pequenos passos, muito simples, muito rápidos de fazer, para vocês poderem dar alguma definição ao olhar extra e definirem um bocadinho mais as vossas sobrancelhas sem terem demasiado trabalho e sem as tornarem demasiado artificiais. Portanto, a primeira coisa que vocês vão precisar é de uma escovinha, como esta. Vocês podem encontrar assim, ou podem encontrar assim num outro lado de um pincel de sobrancelhas e basicamente vamos começar por pentear e vamos pentear aqui para cima e depois à medida que vamos andando vamos penteá-las ligeiramente assim para o lado de forma a percebermos exatamente onde é que estão as nossas sobrancelhas e quais são as necessidades delas. Depois, o que vocês vão precisar é de um lápis, de um bálsamo, de uma espécie de um eyeliner em gel, mas para sobrancelhas, ou até de uma sombra. A minha preferência, sem dúvida alguma, são as sombras. Acho que o efeito é muito mais natural e são muito mais fáceis de controlar e muito mais difíceis de fazer asneiras e cometer erros. E para descobrirem qual é a cor ideal para as vossas sobrancelhas, vocês devem optar por um tom que seja semelhante ao tom das vossas sobrancelhas, mas ligeiramente abaixo. Nunca optem por um tom exatamente igual às vossas sobrancelhas, que seja demasiado escuro, e muito menos por um tom mais escuro, se a vossa ideia for modelá-las e defini-las de uma forma natural. Vocês têm à venda vários produtos, vocês têm efetivamente os lápis, têm aqueles gels e aquelas pomadas e têm também sombras especiais para o efeito ou então sombras que encontram nas vossas paletas e que podem perfeitamente servir esse efeito. A questão é que têm que ser mate. Têm sempre que ser mate para este efeito. E vocês têm, por exemplo, assim, este é um kit mesmo para sobrancelhas. Este é da Ellen Tracy e é um kit para sobrancelhas. Tem 3 tons para definir sobrancelhas e depois tem um tom iluminador, que é outro dos grandes truques para as vossas sobrancelhas serem realçadas e realçarem os vossos olhos. Ou então podem encontrar também em paletas em que já vem pré-definido uns produtos de sobrancelhas. É o caso desta paleta da Smashbox, que tem estes 2 tons para sobrancelhas e uma cera, para vocês pentearem e definir e manterem as sobrancelhas no sítio durante todo o dia. No meu caso eu utilizaria para as minhas sobrancelhas este e mesmo assim poderia ir um bocadinho mais além. E depois têm também hipóteses de uma paleta normal. Eu ultimamente tenho adorado retocar e definir as minhas sobrancelhas com sombras desta paleta da Tarte. Vocês encontram sombras deste género em várias paletas e paletas baratas, paletas de preço médio e paletas caras. E eu
adoro estas da Tarte porque as cores deles são mesmo mate, são muito cremosas e resultam com um efeito muito natural. E eu, para as minhas sobrancelhas, eu vou utilizar este tom, que é um castanho quase acinzentado e é um tom que resulta lindamente nas minhas sobrancelhas. O que vocês vão precisar também para as sobrancelhas e para arranjarem as sobrancelhas é de um pincel angular que seja bastante consistente, que seja relativamente duro e muito preciso. E basicamente o que vamos fazer é, eu vou pôr alguma sombra no meu pincel e nós vamos querer preencher as nossas sobrancelhas nos sítios onde é necessário, sempre no sentido do crescimento do pelo. Portanto, basicamente nós vamos fingir que vamos pintar mais uns pelinhos aqui e ali, só para que elas fiquem com um ar mais uniforme, mais definido e muito naturais. E portanto, basicamente, eu olhando para as minhas sobrancelhas, eu vejo que tenho aqui uma falhita ou outra, tanto de um lado como do outro. Aqui em cima eu podia-lhes dar um retoque e depois basicamente é uma questão de volume. Esta é muito mais volumosa que esta e portanto vamos tentar equilibrar as coisas, mas sempre num registro muito natural porque é a minha preferência. E basicamente eu vou, com o meu pincel, preencher assim, no sentido do crescimento do pelo, como se eu estivesse a desenhar pelos nas minhas sobrancelhas. Aqui a mesma coisa, eu estou a desenhar alguns pelos nas minhas sobrancelhas, não estou propriamente a criar uma forma que nada tem a ver com a minha sobrancelha. E depois basicamente eu vou cravando o pincel no meio dos pelos e preenchendo e dando a ideia de ter mais volume. Não que eu precise, mas para quem precisa. E aqui a mesma coisa. Aqui em cima, como eu disse, um toquezinho apenas. E depois aqui é uma questão de volume, basicamente. E portanto eu vou-lhes dar aqui mais algum volume e vou deslizar. E depois volto com a minha escovinha, eu gosto de ir sempre fazendo isto e penteando para, de alguma forma, ainda suavizar mais os traços da sombra que temos estado a fazer. Se vocês virem, esta sobrancelha já está bastante mais uniforme e consistente do que esta. E agora vamos passar à outra. Deste lado eu vou apenas preencher nos sítios onde é visível que falta ali um pelinho ou outro e não vou dar demasiada importância para que não se note ainda mais a diferença de volume que há de uma para outra. E vocês querem fazer isto a alguma distância do vosso espelho para que vocês tenham de facto uma noção total da cara e do enquadramento da sobrancelha. Volto com a escovinha, vou pentear e vou ver como é que isto está. E para um acabamento natural está muito bom. A meu gosto, elas estão muito mais definidas, estão mais consistentes, mas estão naturais. Ninguém diz propriamente que eu andei aqui a preencher e a definir as minhas sobrancelhas, parecem as minhas sobrancelhas. E agora vou utilizar este lado do pincel, que é assim um pincel normal, bastante fininho e achatado, é um pincel sintético. Vou utilizar este quadradinho que vos mostrei da Ellen Tracy, vou utilizar este iluminador e vou aplicar abaixo da sobrancelha para criar aqui um ponto de luz, neste pontinho aqui, onde eu quero criar o meu ponto de luz, e com o outro lado do pincel eu vou esbater isto para que seja menos evidente. E basicamente é isto que eu faço. Se vocês quiserem a seguir, vocês podem passar uma máscara para sobrancelhas e fixá-las, podem passar cera, podem passar até um gel transparente e fixá-las durante todo o dia para terem a certeza que elas não se mexem de sítio. Mas basicamente é isto que eu faço para pôr as minhas sobrancelhas ligeiramente mais definidas, mais preenchidas e mais uniforme, sem se tornar demasiado pesadas. Têm que ter em atenção 3 pormenores. E são eles! Eu vou utilizar um pincel, vou utilizar este pincel, qualquer pincel, para vos mostrar. A sobrancelha não deve passar desta linha. Ou seja, portanto, alinham o pincel com a vossa narina e a sobrancelha não deve passar para ali. As minhas não são perfeitas, como eu disse, mas a sobrancelha não deve passar para ali. Têm que deixar aqui mais ou menos este volume aqui entre os olhos para que eles se tornem mais harmoniosos. Depois,
tendo novamente a narina como referência, vão atravessar o olho, assim, tocar neste cantinho e têm o fim da sobrancelha. Como veem, a minha sobrancelha não está no fim. Eu posso dar aqui mais um toque, mas, a meu ver, ela fica um pouco mais artificial. Eu vou-vos mostrar. Ou seja, eu posso vir aqui e dar-lhe mais um toque. E vamos cá ver se ela já está no sítio certo. E ela já toca no sítio certo. Ainda posso dar aqui mais uma intensificação. E agora sim ela está exatamente no sítio certo. Depois, partindo novamente da narina como ponto de referência, vocês devem colocar a atravessar o vosso olho e descobrem exatamente onde é que deve ser o biquinho. O vosso arco da sobrancelha deve ser então no ponto exato que atravessa a linha que começa na narina e atravessa o vosso olho. É onde o vosso ponto, o vosso arco da sobrancelha deve ser, e é aí que vocês devem criar o vosso ponto de luz também. E este é o resultado final. Eu espero que tenham gostado desta mini lição de sobrancelhas super naturais. Espero que vos tenha ajudado e nós vemos no próximo vídeo. Obrigada!